Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A mulher da enchente. Na cidade de Baixo Guandu, cercada por morros e cortada pelo Rio Doce, a chuva não dava trégua. Durante dias, o céu permaneceu cinzento e carregado, como se o próprio firmamento estivesse prestes a desabar. As pessoas cochichavam entre si sobre os alertas de enchente, mas ninguém realmente acreditava que algo grave fosse acontecer. Era só mais uma chuva de verão, diziam. Mas naquela sexta-feira à noite, o rio começou a transbordar. Os moradores da parte baixa da cidade começaram a evacuar às pressas. Muitos deixaram suas casas com pressa, levando apenas o que conseguiam carregar nos braços. Mas uma casa permaneceu com as luzes acesas. Era a de Dona Celina, uma senhora de fala baixa e hábitos reclusos, que morava sozinha desde que o marido morrera há décadas atrás. Ela dizia que a água nunca a levaria. A enchente não me quer, afirmava com um sorriso estranho. Quando os primeiros botes dos bombeiros passaram pela rua completamente alagada, os vizinhos insistiram para que ela saísse. Ela apenas observou da varanda, com um vestido antigo e molhado colado ao corpo, recusando qualquer ajuda. Os olhos dela pareciam mais escuros do que nunca naquela noite, refletindo um vazio impossível de explicar. E então, quando a água chegou à altura do peito, ela simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, a casa dela já não estava mais no mapa. Despencara rio abaixo com a força da enchente. O estranho foi que nenhum vestígio da casa ou de Celina foi encontrado. Nenhum móvel, nenhuma madeira, nenhuma lembrança. Apenas o rio lamacento, mais silencioso do que o habitual, como se tivesse engolido algo que deveria ter permanecido esquecido. Alguns moradores afirmaram ter visto uma mulher de branco andando pelas margens do rio nas madrugadas seguintes. Diziam que ela chorava, mas não havia som. Era como assistir a uma lembrança antiga se repetir diante dos olhos. A enchente havia passado, mas algo havia ficado. Algo que não deveria estar ali. E a cidade, aos poucos, aprendeu a evitar o rio nas noites chuvosas. O tempo passou, mas a lembrança daquela enchente ficou marcada nos moradores mais antigos. A nova geração, porém, ignorava os avisos e zombava das histórias contadas pelos mais velhos. Até que, numa madrugada abafada, outro período de chuvas trouxe o rio de volta às suas margens. E com ele, os rumores sobre a mulher da enchente reapareceram. Gustavo, um jovem recém-chegado à cidade, ria dessas histórias. Ele alugara uma casa na parte mais baixa de Baixo Guandu, justamente onde a água havia invadido anos antes. Para ele, tudo não passava de superstição. Uma noite, após beber com os amigos, decidiu provar que não tinha medo. Foi até a beira do rio e começou a filmar, zombando da suposta mulher fantasma. Mas quando assistiu ao vídeo no dia seguinte, algo chamou sua atenção. Em um dos trechos, onde ele mirava a câmera para a correnteza escura, uma silhueta branca apareceu por um instante. Estava parada, imóvel, olhando diretamente para ele. Gustavo jura que aquilo não estava ali enquanto filmava. Mas o mais assustador foi o som ao fundo. Uma voz sussurrava seu nome com uma nitidez gélida. No dia seguinte, ele desapareceu. O portão de sua casa estava entreaberto, a porta escancarada e as luzes acesas. Seus pertences estavam todos no lugar, inclusive a mochila com o celular e os fones de ouvido ainda tocando música. Mas Gustavo parecia ter evaporado. O vídeo ainda estava salvo no aparelho, e a imagem da mulher à beira do rio agora parecia mais nítida. Quase viva. A polícia iniciou buscas, mas o caso foi arquivado como desaparecimento sem explicação. Os moradores voltaram a comentar, com um tom mais sério, que a mulher da enchente havia voltado a reclamar suas vítimas. E a cada nova chuva, era como se o rio se tornasse mais faminto, mais possessivo. O terror começava novamente. E o nome de Gustavo passou a ser sussurrado junto ao som da água correndo. Um ano após o desaparecimento de Gustavo, uma obra começou nas margens do rio, no mesmo local onde a casa de Dona Celina ficava. Um empresário de fora decidiu construir ali uma pousada temática, aproveitando o charme do rio e da paisagem serrana.
A comunidade protestou, mas ele não deu ouvidos. Riu das lendas e contratou uma equipe para erguer o novo prédio. Durante a construção, coisas estranhas começaram a acontecer. Operários se feriam de forma inexplicável, ferramentas desapareciam, e uma sensação constante de vigilância tomava conta do local. Um dos trabalhadores jurava ter ouvido uma mulher cantar uma canção antiga vinda de dentro do rio, como se estivesse logo abaixo da superfície, chamando por ele. Na terceira semana, uma forte chuva caiu. A enchente não chegou a invadir o canteiro, mas pela manhã, marcas de pegadas molhadas foram encontradas nos corredores de concreto ainda inacabados. As pegadas vinham da direção do rio e desapareciam em uma parede, como se a pessoa tivesse atravessado o concreto. Mesmo assim, o empresário insistiu em continuar. Mandou instalar câmeras de segurança para provar que tudo era paranoia. Mas nas filmagens, em certas madrugadas, uma figura feminina aparecia parada na porta principal da construção, olhando fixamente para a câmera. Ela nunca se movia, mas toda vez que aparecia, algo ruim acontecia no dia seguinte. Na última filmagem antes do abandono do projeto, a câmera registrou a imagem nítida de uma mulher de vestido branco dentro do canteiro, chorando com a cabeça baixa, enquanto a chuva caía. E então, num piscar de luz, todos os aparelhos desligaram de uma vez. No dia seguinte, o terreno estava vazio. Nenhuma estrutura restava. A pousada nunca foi concluída. E o empresário nunca mais foi visto na cidade. Um grupo de estudantes da Universidade de Vitória decidiu visitar Baixo Guandu para fazer um documentário sobre lendas urbanas. Ao saberem da história da mulher da enchente, ficaram fascinados. Entrevistaram moradores, visitaram o local da antiga casa de Dona Celina e resolveram fazer filmagens noturnas na beira do rio. Durante a gravação, um dos jovens, Letícia, encontrou algo estranho enterrado parcialmente na lama, um caderno antigo, encharcado mas ainda legível. Era o diário de Dona Celina. Ali, ela descrevia vozes que ouvia à noite, pedidos para que ela voltasse ao rio, e memórias confusas de uma infância que parecia não pertencer àquele lugar. Celina relatava sonhos com águas escuras, mãos que a puxavam para o fundo, e uma figura de mulher com olhos vazios que lhe dizia: "Você me pertence." Nos últimos escritos, o tom mudava. Ela começava a escrever como se fosse outra pessoa. "Eu acordei. A carne dela não é mais dela. Agora é minha. E eu voltarei com as chuvas." Assustados, os estudantes levaram o diário a um professor da universidade, que analisou o conteúdo e sugeriu que Celina poderia ter sofrido de um transtorno dissociativo grave. Mas Letícia discordava. À noite, no hotel, ela teve um sonho com o rio. Nele, Celina a chamava. E quando acordou, suas roupas estavam molhadas como se tivesse saído de um mergulho profundo. Na manhã seguinte, Letícia desapareceu. Seus colegas juraram que ela estava no quarto ao dormir. Mas tudo o que encontraram foi o diário, aberto na última página, com uma frase recém-escrita: "Ela voltou." E ninguém mais ousou buscar explicações racionais para o que vive naquele rio. A cada verão, o medo aumentava. Os moradores aprenderam a reconhecer os sinais, a mudança no som do rio, o silêncio repentino das cigarras, e o aparecimento de uma mulher chorando na esquina das casas mais próximas à água. Era o aviso. E quando chovia forte, todos sabiam que era melhor se afastar. Na maior enchente em décadas, a cidade foi evacuada preventivamente. Mas um grupo de religiosos, acreditando poder exorcizar a presença maligna do rio, decidiu enfrentar a tempestade. Montaram um acampamento próximo à margem e passaram a noite em oração. Relatos posteriores afirmam que durante a madrugada, todos os rádios e celulares do grupo começaram a emitir um som semelhante a um lamento humano. Quando o sol nasceu, nada restava do acampamento. Nem tendas, nem pessoas, nem rastros. Apenas pegadas indo em direção ao rio e desaparecendo na água. As autoridades não encontraram nada, e o caso foi abafado. Os mais antigos sabiam, a mulher da enchente havia levado todos. Ela não era um espírito. Era o próprio rio. Ou algo que despertava nele. Desde então, ninguém mais se aproxima da margem nas noites de tempestade.
A prefeitura cercou o local, mas cercas não seguram aquilo que não pertence a este mundo. A lenda, antes sussurrada, virou uma verdade silenciosa. E os olhos atentos da mulher da enchente ainda vigiam. Pacientes. À espera da próxima chuva. Porque a água não esquece. E sempre quer de volta o que um dia foi seu. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.